Agora tá valendo. Peraí. Corta. Tava difícil, tava indo muito. A gente vai ter um bom vídeo de erros de gravação já. Olá, eu sou a Giovana, dando início à nossa série de entrevistas com os docentes daqui da UFABC. Hoje a gente vai conversar com o professor Dr. Thales Costa e Silva. É um prazer te receber aqui. Fala um pouco sobre você, como surgiu seu interesse pela ciência, pela pesquisa. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Esse convite super especial de estar aqui para falar sobre a linha de pesquisa, sobre a minha trajetória, então agradeço o convite. Bom, como você disse, sou o professor Thales Costa e Silva, aqui da UFABC. Eu também sou coordenador do Laboratório de Microbiologia Industrial e Biotecnologia lá no IBIL. E como eu comecei nessa trajetória, né? Pois começou desde a infância, eu tive um contato muito restrito, né, com a natureza. Eu vim de uma cidade muito pequena, então esse contato com a natureza sempre me despertou interesse para essas áreas biológicas, né? Por isso eu me formei em Biologia, bacharelado em Biologia, na Universidade Federal de Alfenas. Lá eu comecei com essa questão de fazer pesquisa, né? Fui fazendo iniciação científica, comecei trabalhando com os micro-organismos desde a graduação. Então essa área sempre me despertou muito, né? Esse contato com a natureza que trouxe esse interesse para a pesquisa científica e descobri aí vários aspectos que têm relacionados com a ciência e o fazer ciência. Depois, na minha trajetória, eu terminei o bacharelado em Biologia na Universidade Federal de Alfenas, fui fazer mestrado e doutorado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP. Lá eu continuei também trabalhando com microbiologia industrial, né? Através da produção e pesquisa de metabólitos secundários de micro-organismos, que a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, né, sobre essa linha de pesquisa. Depois disso, fiz alguns pós-doutorado e, finalmente, em 2022, eu cheguei aqui na UFABC para consolidar a linha de pesquisa. Então, conta aqui pra gente quais disciplinas você ministra aqui na UFABC. Então, aqui na UFABC a gente dá várias disciplinas, né? Então, eu já dei base experimental das ciências naturais, BCN, acho que vocês já fizeram, né? Eu já ministrei também microbiologia, mas as principais hoje em dia é tecnologia de fermentações e também proteínas recombinantes. Mas também tem trabalho de conclusão de curso e outras. As duas principais, tecnologia de fermentações e proteína recombinante. Perfeito. Você comentou que ministra tecnologia de fermentações. O que é essa disciplina? Você pode contar um pouquinho pra gente? Claro, Giovana. Na verdade, né, as tecnologias de fermentações unem várias operações unitárias. O que é isso? São etapas, por exemplo, de processo produtivo de um antibiótico, por exemplo. Então, vamos imaginar o seguinte, a gente começa desde a bioprospecção. O que seria bioprospecção, Giovana? Na verdade, seria você procurar na natureza, no meu caso específico, são micro-organismos que podem produzir qualquer biomolécula de interesse. Vamos imaginar um antibiótico. Então, começa com a bioprospecção, a gente vai, por exemplo, nas florestas, a gente vai no mar, a gente vai na Antártica, traz material para isolar micro-organismos. Esses micro-organismos isolados, eles podem ser fontes de biomoléculas de interesse agregado. Como eu falei, antibióticos, pigmentos, enzimas. Então, você isolou esse micro-organismo, só que você tem que cultivar. Então, você tem que otimizar o meio de cultivo, as condições de cultivo, seja em shaker ou em bioreator. Por exemplo, melhor pH, melhor temperatura, né, melhor agitação. Então, tudo isso é importante para que você tenha um processo produtivo estabelecido. Mas ainda, uma vez produzido, você precisa purificar isso. Então, tem toda a etapa de extração e purificação dessa biomolécula. Acabou? Não. Ainda tem mais processos, como, por exemplo, a formulação final. Então, você tem que fazer uma formulação para garantir que essa biomolécula seja estável a longo prazo. Então, imagina uma vacina ou um antibiótico. Ela tem que durar uns 6 meses, 1 ano, até ser utilizada. Então, por isso, precisa fazer formulação. Então, todas as operações unitárias envolvidas nesses processos estão dentro da tecnologia de fermentações. Então, a gente estuda isso nessa disciplina, seja a nível de graduação ou a nível de pós-graduação. Interessante, a gente nem imagina tudo que está envolvido, né? Quando a gente fala tecnologia, a gente pensa em fermentação. Normalmente as pessoas acham que é cerveja, né? Vinho, que também é, mas tem muito mais coisas por trás das tecnologias ou da tecnologia de fermentação. E que abrange várias áreas, né? Inclusive em parte de saúde, que é muito interessante. Sim, então você pode trazer tanto a parte de saúde, como você falou, mas a parte ambiental, né? Tem toda essa parte de várias áreas se encontram dentro da tecnologia de fermentação. Perfeito.
Então, conversa bastante com a questão da interdisciplinaridade que a gente tem aqui na FABC também, né? Então, exatamente. O laboratório ou a indústria que trabalha com essa área tem vários, né, profissionais. Tem biólogos, tem químicos, né, tem engenheiros, entre outros, para agregar conhecimento e ajudar que todo o processo seja conduzido da melhor forma possível. Falando ainda dentro de tecnologia de fermentação, conte um pouco da sua área e das suas linhas de pesquisa também. Tá certo. Então, como eu disse, eu trabalho com microbiologia industrial, né? Especificamente com microbiologia industrial, que seria qualquer biomolécula de interesse agregado, né, que possa ser produzido por um micro-organismo, bactéria, levedura, fungos filamentosos. Daí eu tenho duas grandes linhas de pesquisas, né, que primeiro eu trabalho com enzima chamada L-asparaginase, é um nome diferente, mas é uma enzima utilizada no tratamento da leucemia linfoblástica aguda, né, que é um tipo de câncer do sangue, e aí essa enzima entra para esse tratamento. Essa enzima é utilizada há mais de 30 anos, então é uma enzima já comercial. O problema é que esse tratamento com essa enzima traz muito efeito colateral. E aí a nossa pesquisa é desenvolver uma nova enzima, e aí entra várias, né, possibilidades, como engenharia de proteína, como modificações dessa enzima para torná-la melhor, ou seja, trazer menos efeito colateral para o paciente. Então, o carro-chefe do meu laboratório é a produção dessa enzima melhorada, que a gente chama, né? Então, tem o biofármaco tradicional, essa enzima, como eu falei, é vendida há muitos anos, mas ainda precisa ser melhorada para diminuir o efeito colateral do paciente, né? E o segundo é a produção de pigmentos microbianos. E aí, esses pigmentos, eles vão contrabalancear o uso de pigmentos sintéticos, que a gente sabe que traz muito problema, tanto ambiental quanto à saúde humana e animal. Os pigmentos naturais, eles têm menos efeitos com relação à saúde, né, animal, humana, como eu disse. Então, a gente produz por via microbiana, e aí esses pigmentos, dependendo da estrutura química, pode ser utilizado em várias áreas diferentes. Na indústria de tecidos, para tingir tecido, pode ser utilizado na área de alimentos, como um pigmento alimentar, ou se ele tiver alguma atividade biológica, como anticâncer, antioxidante, antimicrobiana, ele pode ser utilizado para essa finalidade também. Então, são essas duas. O carro-chefe é a L-asparaginase, mas as outras áreas, mas todas elas dentro da microbiologia industrial, têm essa produção de pigmentos microbianos. E no seu entendimento, como que a sua área, a sua pesquisa está ajudando a melhorar o mundo? Quais as contribuições tem trazido para esse campo? Sim, essa é uma pergunta interessante, porque a gente sempre pensa em devolver à sociedade, né, aquilo que é investido. Então, uma questão da primeira, que é a L-asparaginase, é de fato diminuir os efeitos colaterais. Então, qualquer modificação que você faça em biofármaco, medicamento, né, que torne esse medicamento mais eficaz e mais seguro, é interessante para todos nós, né? Então, esse é o principal interesse, trazer um medicamento mais eficaz e mais seguro para o paciente. E o segundo, na questão do pigmento, aí fica de uma forma mais geral, né? Que a gente tem, no meu caso, eu uso resíduo agroindustrial para produzir esse pigmento quando o micro-organismo cresce sobre esse resíduo. Então, esse resíduo ia ser descartado, às vezes descartado de forma, né, ilegal ou de forma inadequada. Então, a gente traz esse resíduo agroindustrial para o laboratório, inocula o micro-organismo e ele produz pigmentos sobre esse resíduo. Então, você está valorizando esse resíduo, uma vez que ele ia ser descartado e jogado aí, poderia ter, inclusive, poluir o meio ambiente, né? Então, a gente agrega valor a esse resíduo, produz um pigmento que ele é mais seguro. Então, você está contribuindo para a sociedade de várias vias diferentes, através da produção dos pigmentos naturais. Sim, imagino que resíduo industrial, agroindustrial, são os mais difíceis de destinar sem causar grandes estragos, né? Sim, porque a produção desses resíduos é enorme, né? São toneladas e toneladas. Destinar isso de uma forma correta é difícil. Então, quando você faz o ciclo, né, nós chamamos de bioeconomia ou economia circular, valorizando o resíduo, então você protege o meio ambiente e ainda agrega valor a um produto final. E nos conta, quais foram os principais desafios que você enfrentou ao longo da sua trajetória acadêmica, por favor? Olha, Giovana, eu vou ser sincero com vocês, porque de fato a vida de pesquisador aqui no Brasil não é fácil, né? Haja vista que eu acho que nós não temos sequer a profissão de pesquisador no Brasil consolidada ainda. Então, primeiramente, você é um biólogo, um químico, um engenheiro, e aí acoplado a isso vem um pesquisador. Então, tem dificuldades inerentes a isso, né? Então, é um desafio que é muito tempo de estudo, né, para você ser
inserido numa carreira. Então, como eu falei, eu fiz mestrado, doutorado, 3 pós-doutorados, para depois ingressar, né, aqui na área acadêmica. A questão interessante é que o Brasil está mudando e tem muitas áreas novas, como a área de empreendedorismo, a área de startups, elas estão agora cada vez mais sendo uma possibilidade, né? Então, não só a área acadêmica como cientista e pesquisador, mas a área industrial, a área de empreendedorismo mesmo. Então, é de fato ter resiliência, né? Uma hora chega de fato toda a recompensa, porque não é fácil. Temos muito que estudar, muito que trabalhar, para depois a gente ter esse cenário de bastante gente competindo para uma vaga de concurso público, e aí realmente é uma peneira muito difícil de passar. Mas com resiliência e muito trabalho a gente consegue chegar lá. Mas tem que ter isso, resiliência e muita força de vontade, porque de fato não é fácil. O pesquisar, o fazer ciência é sinônimo de ser resiliente e ter força de vontade. Especialmente aqui no Brasil, né? Que a gente conta com a dificuldade financeira também, a gente tem que sempre estar atrás de recursos financeiros, principalmente da rede pública, né? Que realmente são as principais fontes de fomento aqui para a nossa pesquisa. Então não é fácil, mas é muito recompensador quando você tem resultados positivos e principalmente na formação de recursos humanos, que são vocês, né? Quando a gente tem alunos que saem, voam, pra gente é o nosso grande prêmio. Obrigada. Que bonitinho. Bom, por ser uma área tão vasta, tem algo que te intriga na sua área de pesquisa, alguma curiosidade que você gostaria de compartilhar? Então, Giovana, tem essa parte da bioprospecção que as pessoas ficam muito interessadas, né? A gente viaja bastante para vários lugares diferentes para coletar material como fonte de micro-organismos. Então, nós já fomos, como eu falei, em vários biomas brasileiros, no Cerrado, na Caatinga, na Floresta Amazônica e até na Antártica. E as pessoas, nossa, tem micro-organismo na Antártica? Tem, bastante. E aí nós vamos atrás dos extremófilos, que são, né, os micro-organismos extremófilos. São justamente aqueles que conseguem sobreviver em condições extremas, seja em alta concentração de sal, ou em ambientes com baixa temperatura ou alta temperatura. Então, se esses micro-organismos conseguem viver lá, talvez eles tragam biomoléculas também interessantes, né? Biomoléculas mais interessantes do ponto de vista industrial. Então, a gente vai coletar na Antártica, a gente vai coletar no mar. Então, muitas das vezes a gente sai do laboratório, a gente vai para esses ambientes e tem essas vistas, já tem como a Antártica. E trabalha em campo também. Trabalha em campo bastante. Depois você traz essas amostras, pode ser folha, pode ser animal, pode ser resíduos desses animais. Né? Então você traz esse material para o laboratório e depois você tem toda a etapa de isolamento desses micro-organismos e depois teste se eles produzem ou não alguma biomolécula de interesse industrial. Né? Então essa parte é bem legal de você ir a campo e ter contato direto com a natureza e não ficar só no laboratório, né? Nossa, agora uma curiosidade aqui surgiu agora. Sim. Como você sabe que aquele micro-organismo, aquela tem o potencial? Vou a campo, o que eu vou escolher ali que eu sei que tem potencial? Como que é feita essa avaliação? Então, essa é uma pergunta muito legal, viu, Giovana? Porque, assim, a gente, de fato, muitas das vezes, a gente não consegue saber olhando, né, de primeira mão. Então, você tem que trazer esse material, como eu falei, isola os micro-organismos. Então, cada placa, você tem um micro-organismo isolado. Você não pode ter mais de um. Então, quando você tem lá centenas de micro-organismos isolados, aí você tem que testar se ele produz ou não aquilo que te interessa. Então, se for enzima, você tem que colocar ele em uma condição adequada para induzir a produção dessa enzima e depois você tem que testar a atividade enzimática. Ou se é um pigmento. Às vezes o pigmento é mais fácil porque você consegue ver a produção do próprio substrato natural, mas não é sempre. Quando você traz isso para o laboratório, você inocula, ele é um substrato e você vê a produção de cor. Ou é mais fácil. Quando tem cor é mais fácil que é visual. Mas quando tem antibiótico ou enzima, você tem que fazer a atividade um ou do outro para ver se de fato ela existe ali naquele meio de cultivo. Então, olhando assim, muitas vezes é difícil. Então, você tem que fazer, ou, por exemplo, uma atividade enzimática ou um antibiograma para ver se tem antibiótico, por exemplo. Então, é mais complicadinho. Tive erro, né? Ciência raiz. Você mencionou que dos micro-organismos a gente consegue obter antibióticos. Então, agora eu quero um antibiótico novo. Como funciona essa parte dessa pesquisa, todo esse processo que eu imagino que deve ser trabalhoso? Olha, é bem trabalhoso. Como eu falei, né, você pode, a partir do processo de bioprospecção, aí você vai coletar novos micro-organismos, né? Aí você vai testar, inclusive, se são micro-organismos novos, espécies novas. E se é uma espécie nova, né, pode ser que produza um antibiótico diferente. Então você traz esse material para o laboratório e, como eu falei, você isola esses micro-organismos.
Depois você tem que testar, e aí você tem que testar se eles crescem em laboratório, porque você sabia que somente menos de 1% do micro-organismo ele consegue ser desenvolvido em laboratório, crescido em laboratório, porque você tira dele da natureza e traz para o laboratório. Os meios de cultivo sintético, o que nós temos, eles não conseguem replicar o que a natureza traz. Difícil de reproduzir. Reproduzir. Então, menos de 1% a gente consegue manter em laboratório, né? Então, tem esse desafio aí. Mas aqueles que crescem em laboratório, a gente consegue testar se produzem ou não novos antibióticos. Para isso, você tem que testar vários meios de cultivo diferentes. O que é meio de cultivo? A comida mesmo do micro-organismo, né? Ele tem que crescer primeiramente e depois induzir uma rota metabólica que traz a produção do antibiótico. Então você tem que testar condições de cultivo que, primeiro, o micro-organismo cresça e, segundo, induz a produção do antibiótico. Depois que ele cresceu, você vai pegar aquele, pode ser a fermentação líquida que a gente chama, então você separa o micro-organismo do caldo fermentado. Então você pega esse caldo e vai testar se ali tem antibiótico. Então você pega um pouco desse caldo, coloca na presença do micro-organismo que você quer matar. Pode ser uma bactéria, pode ser uma bactéria resistente aos antibióticos existentes no mercado. E aí, se matar, pode ser que você esteja ali em frente a um antibiótico novo. Normalmente, é um antibiótico que já existe no mercado. Então, você tem que torcer para que seja um antibiótico com estrutura química diferente, e aí ele possa ser utilizado para matar, por exemplo, como eu disse, uma bactéria resistente, né? Então, essa é a dificuldade. Primeiro, encontrar um micro-organismo que produz antibiótico e que esse antibiótico seja novo. Não seja aquele que já foi isolado muitas vezes. Já tem testes. Já tem teste, às vezes está no mercado. Então, essa é uma dificuldade, de fato. Você consegue pegar vários micro-organismos que produzem antibiótico, mas no final tem que contar um pouco com a sorte para ver se aquela estrutura química é nova e aí temos, de fato, um antibiótico novo, talvez com uma força maior para matar micro-organismos existentes, né? Esses micro-organismos, bactérias existentes aí que tem em vários hospitais. E como a gente faz para ingressar nessa área de pesquisa? Quais as dicas ou recomendações você daria para os discentes daqui da FABC ou até alunos externos que têm interesse em atuar, seja como você, ou seja nas pesquisas em outras frentes aqui da universidade? Então, aqui na UFABC, especificamente, nós temos vários editais que induzem, né, o fazer ciência desde o início que você entrou aqui, desde o primeiro quadrimestre. Um exemplo é o PDPD, que eu pesquisando desde o primeiro dia, que os ingressantes já podem começar a fazer pesquisa a partir do momento que ele fez a matrícula aqui na universidade. A partir disso, tem outros editais, né, de iniciação científica comum, com o PIBIC, tem o iniciação científica tecnológica. Então, tem vários editais. Então, os alunos podem ficar atentos com relação a isso, né? Temos iniciações científicas com cotas sociais também. Então, é importante que as pessoas saibam que temos cotas para gente que vem da escola pública, para alunos que, entre outras cotas. Então, é só entrar no site da UFABC que essas informações estão lá. Então, oficialmente, tem esses caminhos que as pessoas podem nos encontrar. Tem uma seleção, né, uma relação de professores, orientadores e as suas linhas de pesquisas. Então, eles conseguem, através do edital e saber do qual é o orientador que ele quer, fazer uma iniciação científica aqui na UFABC. E, então, para encerrar, encaminhando para o fim, você tem alguma mensagem, algum conselho para os futuros cientistas, futuros estudantes da UFABC, por que não? Sim, Giovana, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, foi muito bacana estar aqui. Bom, primeiramente que o laboratório está de portas abertas, então quem quiser conhecer, né, às vezes você entra na universidade, não sabe o que quer, qual área seguir, então nosso laboratório está aberto para que os alunos possam conhecer e inclusive testar, né, para saber se eles se interessam ou não por aquela área. E uma dica especial que eu digo para quem quer ser cientista, né, é ler bastante, né, ler ele ajuda em qualquer área, mas o cientista que lê, ele é quase uma obrigação. Então, lê bastante, tanto questões técnicas como leituras gerais. Então, abre a mente e faz o cientista melhor, com certeza. Muito obrigada, professor. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, tanto quanto foi aqui para mim. Agora eu conto com vocês. Deixem comentários, curtam, compartilham para essa conversa interessantíssima chegar em outras pessoas. Se tiver alguma dúvida, deixa aí também, que a gente redireciona aqui para o professor, que ele vai ficar à disposição, né? Com certeza, gente. Muito obrigada. Obrigado. Tchau.
Pera, que eu acredito. Eu acredito. Eu posso falar dessa bioprospecção que é muito legal, que a gente vai em ambientes extremos, como na Antártica e tudo. Sim. Porque você fala na Antártica, vai existir algum micro-organismo lá vivo. Eu vou dar um exemplo muito tosco, tá? Mas tem uma biomassa aqui do meu lado. Talvez é assim, é literalmente desse jeito? Sim. Que legal. Porque assim, mas aqui é mais complexo do que isso, Sim, por exemplo. eu imagino.